Bora começar nossa primeira análise de hoje. Lembrando que se o texto do Lipe Ribeiro, ficar ruim, o negócio vai ficar feio pro lado dele. Bora? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Aí, melhor. Coração de Pedra, trilogia Coração, livro 1. Já começou errado aqui, tá? Eu não vou pegar leve não. O cara é autor da Flávia, já é autor profissional. Começou errado aqui chamando de trilogia. Já começou errado sendo uma trilogia, mas tá bom. Capítulo 1. Ok, já se redimiu porque não é prólogo. Só não gostei do formato da página. Lembrando que, tipo assim, mano, formato de página não é um bagulho obrigatório pra você mandar pra mim. Mas eu não gosto de escrever em A4. Porque... Ah, cara, tem que corrigir a margem antes. Já tá moderada, pô. Porque você acaba ficando meio viciado. Pô, sei lá quanto que é isso aqui, cara. Entendi, foi nada. Pronto, margem moderada. Eu prefiro sempre escrever o livro já no formato que ele vai ser publicado, provavelmente, porque aí você tem uma noção melhor do tamanho dos capítulos, uma noção melhor no geral, né? E é mais gostoso também, eu prefiro. Mas é uma preferência individual, tá? Ninguém é obrigado a escrever no formato que o livro vai ser publicado. Olha lá, Perdas. 15 de março de 1968. Será que naquele dia estava nublado e chovendo como hoje? Eu imagino que não. Aquela terça-feira... Deixa eu desligar isso aqui. Opa! Ah não, tá certo. Com certeza estava ensolarada e as pessoas deviam estar sorrindo. Ao menos os meus avós estavam e tinham que estar. Foi quando minha mãe nasceu. Mas hoje, no dia 15 de março de 2022, em uma terça-feira, não está sendo um dia feliz. Ao menos não para mim, para meu irmão e para minha prima e melhor amiga Liz, que era a sobrinha que minha mãe mais gostava. Tá, ó, eu não gostei muito de como isso aqui foi construído, tá? É um bom primeiro parágrafo. Ó, vamos só ler a última linha, só para não acabar, né? Ela não tinha receios em dizer isso, ok. É um bom primeiro parágrafo. A intenção aqui, trazer o plot, trazer uma problemática, achei legal. Qual que é o problema? Tem muita citação em vírgula. Esse trecho aqui, ele tá muito vai e vem, sabe? Você vai e volta, você vai e volta, você apresenta os personagens e aí dá um passo pra trás. Tem um ponto aqui, mas ele não foi o suficiente, na minha opinião, tá? É um bom primeiro parágrafo, acho que você só tem que reler ele e tentar deixar o ritmo dele um pouquinho melhor, um pouco mais pausado. Eu nunca ouvi dizer que uma pessoa morreu. Anos depois, no mesmo dia em que nasceu... Ok, peraí. Eu nunca ouvi dizer que uma pessoa morreu anos depois, no mesmo dia em que nasceu. Eu preferia que fosse ao contrário. Eu nunca ouvi dizer que uma pessoa morreu no mesmo dia em que nasceu. Mesmo que anos depois. Eu prefiro por causa da cadência. E eu gosto de ponto, né, gente? Eu adoro um ponto. Nossa senhora. Mas hoje, enquanto a chuva cai nos vários guarda-chuvas pretos, me pego pensando nisso e me pergunto. Se é uma pergunta, provavelmente você vai querer fazer isso aqui, tá? Se uma pessoa tem mesmo de morrer, eu não tenho certeza, mas acho que é maiúsculo. Se uma pessoa tem mesmo de morrer na mesma data que deveria estar comemorando o dia que veio ao mundo, eu prefiro assim. Uma pessoa tem mesmo de morrer na mesma data que deveria estar comemorando seu aniversário. Pra mim, a gente tá sofrendo aqui, ô Lipe, um caso de excesso de palavras. Eu cortaria umas palavrinhas tipo eu acabei de fazer. Por que foi acontecer logo com minha mãe? Aqui tá correto o porquê. Parabéns. Alice Richter, uma mulher tão doce e dedicada na sua profissão, que muitas vezes deixava de estar com os filhos para cuidar de seus pacientes, que fazia de tudo para que eles voltassem sãos e salvos para seus familiares, não teve a mesma oportunidade que aqueles que cuidavam. Esse trecho aqui também não tem nenhum ponto. Ele beirou ficar repetitivo, ficar longo, mas eu acho que ele funcionou, sabe?
Aqui começa a me passar a sensação, inclusive... Olha, vou até tirar porque eu acho que o texto não tá ruim. Ele começou ali me provocando, mas não tá ruim, não. Eu acho que é uma característica do teu texto. Ter pouca pausa, pouco ponto, muita vírgula. Parece que sabe? E aqui eu acho que você até que executou bem. Se você continuar evoluindo como escritor, talvez seja uma coisa que você não tem que mudar. Só conseguir executar melhor. É só olhar para o seu carro que agora está um ferro velho. Que droga. Ela nem comeu o bolo que deixei em cima da mesa da cozinha com uma vela em formato de interrogação. Ela odiava falar a idade. O bolo? Isso aqui eu acho que não precisa. Por quê? Se tem uma interrogação em cima, ou o moleque é maluco, o que a gente tenta não levar em consideração como uma possibilidade, ou ela não gostava de falar da idade. Eu acho que é uma informação que você coloca no livro, e se você explica, você tá chamando o seu leitor de ignorante, entendeu? Se você não explica, você tá deixando o seu leitor, sentir que foi ele que entendeu aquilo. É uma sensação gostosa quando você tá consumindo uma obra. O bolo, ele ainda está lá, em tempo presente, né? Eu sei que está lá. Uma vontade exagerada de chorar, toma... Eu não gosto de primeira pessoa, não gosto, mas é a vida. Toma conta de mim. Mas eu tenho que me manter forte. Não por mim, mas por causa do meu irmão mais velho. Mas pelo meu irmão mais velho. Olhar para ele vestido com o seu uniforme militar aos prantos, ao lado da noiva, me dá um pouco de ciúmes. Será que um dia eu vou encontrar alguém que vai me proporcionar um relacionamento igual ao deles? E onde está a porra do meu namorado? Eu olho ao redor e vejo ele aqui é um há de haver, a alguns metros de distância, próximo a um túmulo onde uma gigantesca estátua do anjo Gabriel se estende para o céu. Otávio está lá. Essa parte eu entendi. Eu acho que é mais legal colocar isso. Otávio está com o celular na mão, digitando algo para alguém com um leve sorrisinho no rosto. Corno. Que desgraçado. Ele deveria estar do meu lado, segurando a minha mão. Um pensamento de terminar esse relacionamento hoje mesmo passa pela minha mente enquanto ouço o padre falar uma passagem bíblica que fala justamente sobre relações. Uma passagem bíblica sobre relações ou justamente sobre relações. Fica mais dinâmico. Liz, que não saiu do meu lado desde o momento que recebi a notícia do acidente que tirou a vida da minha mãe, tá, aqui... Pra mim já passou um pouco do ponto. É aquilo que eu falei. Você tem um uso excessivo de palavras. E o Arqueiro Negro em si, ele não é um livro muito grande. Ele não é enorme. Mas ele já é um livro grande, em comparação com livros menores, né? Aqui você tá usando um excesso de palavras. E palavra, para um escritor, é custo. Eu não gostaria de falar isso, mas eu acho que é uma frase que ela tem que ser muito levada em consideração por quem é escritor hoje em dia. Cada palavra que você escolhe usar, se ela não for essencial, você está gastando dinheiro à toa. O preço do papel no Brasil está muito caro. As impressões para impressão digital estão um absurdo de caro. O offset, ele também está caro. Não está tão caro quanto o digital, mas também está caro. A gente não pode se dar o luxo de publicar livros grandes. Se você vai publicar um livro grande, ele não pode sobrar. Sabe quando um leitor faz aquela crítica que o livro tem uma barriga, que o livro parece que foi feito grande de propósito, não porque precisava ser? Não é o caso aqui, né? O caso aqui é que o Lipe ele não conseguiu, na minha opinião, ainda limpar o texto. Aqui, por exemplo, nesse trecho, tá? Liz, que não saiu do meu lado desde o momento que recebi a notícia do acidente que tirou a vida da minha mãe. Dá pra cortar aqui. Dá pra cortar aqui também. Liz, que não saiu do meu lado desde que descobri do acidente. Ou até deve fazer assim. Liz apertou minha mão. Ponto. Ela não saiu
do meu lado desde que descobri do acidente. Saca? É um exercício que nós, escritores, a gente vai ter que cada vez mais se adaptar ao capitalismo como ele rege as coisas. No Brasil a gente vive no monopólio do papel, da Suzano, então a gente tem que jogar o jogo. Livros grandes no digital, porque a Amazon paga mais, porque é por página lida, mas pro físico, os livros eu acredito que vão ter que começar a ser cada vez menores. Se a gente quiser competir com autores gringos que mandam imprimir na China, no Uruguai, 10 mil, 20 mil, até 100 mil cópias de uma vez só, ia ficar bem mais barato. Bora continuar. Olho para ela e a vejo chorar. Sei que vai sentir falta da tia que adorava a ver cantar, que ia em quase todos os seus shows em bares, mais que a própria irmã e mãe. Minha mãe era uma excelente médica, era a única da família que não se importava com a escolha minha e de Liz, de seguir caminhos artísticos. Para ela, cada pessoa tem um chamado. Aqui com certeza caberia um ponto, não perderia nenhum centímetro de texto. Para ela, cada pessoa tem um chamado e devo o seguir assim que o receber. E mesmo minha mãe sendo uma excelente médica, ela se arrependia de não ter seguido o seu chamado. Eu queria ter sido professora, disse ela em uma das vezes que estava junto a mim e de Liz tomando café no balcão da nossa cozinha. Não era meu sonho ser médica, eu queria ensinar, literatura. Por isso eu sempre fazia você ler na infância. Ela olhava para mim. Mas meus pais não viam o meu sonho com os mesmos olhos que eu, e infelizmente meus irmãos puxaram isso deles e estão fazendo com que seus filhos se tornem pessoas que vão cortar as asas dos próprios filhos futuramente. Ainda bem que eu tenho a senhora do meu lado. Liz falou enquanto... Eu acho que aqui eu não tenho certeza mais, mas eu acho que aqui vai um ponto, tá? Liz falou enquanto cortava um pedaço de bolo. Sua mãe não é uma vilã. Ela só quer seu bem. Eu entendo meus pais de certa forma, mas ao contrário deles, eu estou deixando meus filhos... Tem muito eu, tá? É um problema que eu também carrego, ó. Eu entendo, eu estou deixando, tá vendo? Cuidado com o eu. Eu adorava, algo em sequência. Se caso o que eles querem para suas vidas profissionais não der certo, vou deixar que eles decidam se querem ou não continuar com aquilo. Eu adorava isso na minha mãe. Para mim, a felicidade não está no dinheiro, está na realização. E você se sente realizada, mãe, sendo médica? Perguntei a ela nesse dia e percebi que ela demorou um pouco para responder. Provavelmente estava pensando na resposta. Sabe, filho, no início não. Ela olhou para mim e para Liz com os olhos recheados de lágrimas que segurava para não deixar cair. Aqui também iria um ponto e tal, mas eu não vou ficar corrigindo cada detalhezinho bobo, nem tirando palavra o tempo inteiro, tá? Eu vou tentar achar momentos mais relevantes para falar. Mas depois de um tempo, depois de cada paciente que eu conseguia fazer voltar para casa, para suas famílias, não ter realizado o meu sonho de ser professora foi substituído por outro. Eu passei a querer dar a chance para cada pessoa que atendia de seguir o seu chamado. Legal, bonito. E a cada um que eu dava essa segunda chance, eu me sentia cada vez mais realizada e procurei melhorar no que fazia cada vez mais. E hoje você é a melhor traumatologista do Hospital Memorial Olavo Stein. Eu acho meio exagerado falar tudo isso. Mas você pode resumir em... E hoje você é a maioral. Tá ligado? Liz arrancou um sorriso da minha mãe. E de fato minha mãe era a melhor médica que cuidava da emergência. Por exemplo, aqui ó. Você falou isso tudo. E ela podia ser... E hoje você é a maioral. E ela arrancou um sorriso. Depois o narrador, ele vai falar que ela era uma traumatologista foda, onde ela trabalhava, entendeu? Então, deixa pro narrador. E de fato minha mãe era a melhor médica que cuidava da emergência de traumas do hospital da cidade. E é exatamente por esse motivo que hoje, muitos de seus pacientes que foram salvos por suas mãos e boa parte dos funcionários do hospital estão aqui. Isso só me dá a certeza de que minha mãe foi um ser humano formidável, ao contrário do meu pai, que sequer mandou uma mensagem para mim e para o meu irmão. A gente tá chegando aí nos 15 minutos e eu quero fazer minhas considerações gerais, tá? Minha questão com o texto é o excesso de palavras, com certeza. Eu acho que falta uma reescrita. Falta você ir lendo texto e lendo em voz alta, de preferência, porque eu acho que faz muita diferença.
Aí você vai lendo em voz alta, tirando o que sobra, mudando uma palavra por outra, porque algumas palavras são melhores que outras em certas situações. A ortografia tá boa, né, para um escritor, né, porque você não é revisor, você é escritor. Então a ortografia tá boa. O que mais? A história, eu ainda não sei qual que é a história, mas eu gostei de ler, tá? Eu vi que o Nero, ele comentou que falta intimidade no texto. Eu acho que é um bom comentário. Talvez trazer um pouco mais de intimidade no texto, que seria você dar mais humanidade, né? Você conseguir trazer mais para perto do leitor a história, pode ser uma coisa que vai ajudar o texto a ficar melhor, sem dúvida. Mas eu acho que tem problemas muito mais fundamentais no texto, que é onde eu foquei. Então eu trabalharia nessa reescrita. Relê em voz alta, vai arrumando, melhorando. Lembrando disso que eu falei, cuidado com o eu, cuidado com as palavras em excesso. Mas no geral eu acho que tem um texto legal aqui, só não sei qual é a história. Esse é a problemática, eu não sei qual é a história do livro. Mas mesmo sem saber a história do livro, eu gostei de ler o que eu li. Então denoto que eu já sei que o Lipe é um bom escritor. É um escritor em desenvolvimento, mas é um bom escritor. Mas eu gostaria de, com uma sinopse talvez, eu já saberia melhor para onde que a história vai, e aí eu ficaria mais empolgado. Mas mesmo sem saber para onde a história vai, foi uma boa experiência. Lembrando, né, gente, para deixar o seu like e se inscrever aqui no canal antes de ir embora, ou para quem tá na live, antes de a gente continuar.